Senador Dionísio Nogueira, primeiramente gostaria de agradecer ao convite para essa apresentação, extremamente pertinente o tema, extremamente atual. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma breve apresentação de quem é a TNC. A TNC é uma organização não governamental não tão conhecida no Brasil. Ela é uma das organizações não governamentais mais antigas do mundo. Foi fundada em 1951 nos Estados Unidos. Hoje atua em mais de 35 países. E um pouco do fato de a TNC não ser muito conhecida é justamente por ter como princípio uma conduta não confrontacional. Então, buscando sempre conciliar desenvolvimento e conservação, e sempre em parceria com órgãos de governo, com órgãos privados, com outras ONGs e por assim vai. Na região da América Latina, nós temos trabalhado com 3 estratégias, e uma delas a segurança hídrica, que é de onde eu trago boa parte das experiências para a contribuição com essa discussão. Quando a gente fala em segurança hídrica, basicamente, nós estamos falando de conectar 3 mundos, né, pelo menos. Então, um mundo natural, um mundo produtivo, um mundo urbano, industrial, comercial, que está essencialmente interligado, né? Isso não existe dissociação ecológica, existe dissociação política, econômica, e é dessa integração que a gente está falando. Essencialmente, falar de segurança hídrica, aqui, tomando a liberdade de não entrar em tanto detalhe nos outros todos os serviços ambientais que o professor Jorge Nogueira bem comentou, segurança hídrica começa com a garantia da conservação das bacias hidrográficas, né, através do investimento do que nós temos chamado de infraestrutura verde ou infraestrutura natural. E deve também incluir o equilíbrio com os outros usos, né, com as outras atividades econômicas dessa delimitação geográfica. Dentro desse esforço de conseguir garantia desse serviço ecossistêmico, suprimento de água em qualidade e em quantidade, o investimento em infraestrutura verde na conservação de bacias hidrográficas, ele é parte da fórmula, ele é parte da solução. Então, existe o esforço de trabalho com a disponibilidade de água. Então, a situação hoje vivida no Sudeste, vamos dizer que a gente tem uma escassez quase sem precedentes, ela prescinde também de soluções de infraestrutura cinza, por assim dizer, barragens, novas captações e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer da importância da infraestrutura verde que vem antes, né? A gente pode muito bem investir em construções de novas captações e tudo mais. Se não houver água naquele ecossistema, ou essa água passa muito rápido, de nada vai valer esse investimento. Dentro da TNC, nesse nosso trabalho na região da América Latina, nós temos uma iniciativa que se chama Aliança de Fundos d'Água da América Latina, composta por diversos parceiros. Basicamente, aqui no Brasil, nós temos trabalhado muito em conjunto com a Agência Nacional de Águas, através do programa Produtor de Água. Então, em essência, eu posso usar umas palavras diferentes, mas estamos falando muito da mesma coisa. Então, trata-se de uma abordagem integrada de manejo de bacias hidrográficas, que busca promover a conservação de longo prazo, que busca promover a transparência na gestão, e aí a gente começa a poder se aproveitar um pouco dessas experiências práticas na discussão de um marco legal nacional sobre PSA. Naturalmente, a integração com políticas públicas. Quando a gente fala de fundos d'água, a gente tem uma participação privada muito importante, né, através da atração de investimentos, como o professor Jorge muito bem colocou também, procurando trazer a oferta e a demanda para a mesa de negociação.
Hoje, são 44 fundos de água em construção na América Latina, em 14 países. São 17 fundos, 17 projetos já criados e operando, outros 17 que estão em desenvolvimento e 10 em avaliação, uma fase inicial de realmente avaliação de viabilidade. E esse é um ponto bastante importante que eu quero enfatizar mais à frente. Vou me furtar de mencionar os benefícios disso agora. A TNC trabalha também sob a orientação de um conselho de conservação na América Latina, composto por eminências do setor produtivo, bancos, agências de cooperação. E aqui no Brasil, como mencionei anteriormente, muitos dos projetos estão dentro do mesmo arranjo institucional dos projetos produtor de água que hoje acontecem, né, que hoje estão em andamento. Só para mencionar alguns, na região de São Paulo, né, na região da bacia do PCJ, do Alto Tietê, na bacia do Paraíba do Sul, no Espírito Santo, nesse caso não necessariamente envolvendo o programa Produtor de Água, mas uma iniciativa estadual, das mais importantes no Brasil, em termos de política pública de PSA, Brasília, Palmas e Camboriú, Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Senador, quando pergunta sobre as dificuldades enfrentadas, é bastante didático nós tratarmos de quais são os passos para, desde a ideia inicial, desde a concepção, quais são os passos necessários para que um projeto desse possa acontecer, possa efetivamente chegar a um estágio de operação, de maturação. Então, como mencionei hoje, existem 10 projetos que estão em fase de análise de viabilidade. Então, existem estudos iniciais para identificação clara de que serviço ambiental se está tratando, né? Também, o professor Jorge bem mencionou, isso é extremamente importante que, num projeto, num arranjo de PSA, se tenha muito claro para todos os atores envolvidos qual é o produto, qual é o serviço que está em negociação, né? Todos esses projetos envolvem um arranjo institucional local. E isso, quando a gente fala de flexibilidade e adaptação às condições locais, é essencial. Cada local vai ser diferente do outro, vai ter um arranjo institucional diferente. As relações de interesse vão ser diferentes. Então, essa análise inicial, também buscando responder duas perguntas: quem paga a conta e quem faz o quê? Né? São perguntas bem importantes de serem respondidas logo nas primeiras discussões. Havendo essa viabilidade, a gente entra em um nível mais detalhado de estudos de viabilidade, um estudo socioeconômico daquela região específica, né? O que existe de atividade econômica, qual é o custo de oportunidade da terra, e por aí vai. Estudos biofísicos, isso é uma coisa que eu trago bastante da nossa experiência, que a TNC é uma instituição que se baseia muito em soluções técnicas, em embasamento científico. Hoje nós temos ferramentas extraordinárias para planejar uma região, uma bacia hidrográfica, por exemplo. Então, ter uma boa noção da hidrologia, modelagens hidrológicas, modelagens do clima, são todos estudos técnicos, às vezes aprofundados, bastante aprofundados, às vezes não, que vão dar o suporte para a gestão de uma iniciativa dessa no futuro. Uma análise jurídico-institucional igualmente importante, novamente, respondendo à pergunta quem faz o que dentro daquele arranjo. E um dos exemplos que nós estamos trabalhando, no caso da bacia hidrográfica do rio Camboriú, uma análise de retorno de investimento. Nós temos ali um exemplo de uma iniciativa a partir de uma companhia de água, né, que tem sido única no sentido de nós podermos identificar exatamente os impactos daquelas intervenções de conservação de infraestrutura verde implantadas no campo, simplificando o quanto a redução de sedimentação dessas ações
vai interferir na estação de tratamento de água e quanto isso representa financeiramente para a companhia de água. E aí a gente pode colocar um número do custo do projeto frente ao número do benefício econômico, e a gente tem uma análise de retorno de investimento. Um pouco mais adiante segue, né, os planos, vamos dizer, nesses projetos, tanto nos produtores de água ou fundos de água, segue também uma etapa de desenvolvimento do plano estratégico. Então, quais vão ser as metas para aquela região específica? E hoje nós temos, em todos os projetos que estão em andamento, experiência suficiente já para poder estimar razoavelmente bem os custos envolvidos. E daí também decorre um plano de captação. Se nós respondemos lá no início a pergunta de quem paga a conta, isso não necessariamente precisa ser um ator só, nós podemos apropriadamente fazer esse plano de captação. Para então, finalmente, a gente passar para uma fase de operação, de implantação daquelas atividades, daquelas ações de conservação, e acompanhado da avaliação e monitoramento. Entra um pouco mais de detalhe nesses aspectos. Procurando tirar alguns extratos dessas experiências práticas, eu gostaria de destacar a diferença que existe hoje nos arranjos financeiros dos projetos que estão em andamento. Então, basicamente, 4 linhas eu destaco aqui. A primeira delas, aquelas em que ou o município ou o Estado levantou a mão, tomando a liderança, falando, eu vou pagar por serviços ambientais, né? No caso de municípios, o exemplo mais conhecido no Brasil, talvez de Extrema, em Minas Gerais, né? Um município que tem uma economia muito forte, por uma característica específica local, um município que está no estado de Minas, tem uma concentração de indústrias muito forte, está muito perto de um polo consumidor, e é um município bastante abastado. E tem essa possibilidade, nem todos têm. O Estado do Espírito Santo, da mesma forma, estruturou seu programa de recuperação da cobertura florestal do Estado com base nos recursos provenientes dos royalties do petróleo, que é um dos recursos mais financeiros abundantes para o Estado. Novamente, é uma adaptação local. Experiências que têm tido sucesso e têm também potencial de ganho de escala são através dos comitês de bacia, também já previsto em alguns dos projetos de lei que estão circulando na Câmara e no Senado. Mas é a forma mais lógica, não sei se você já tem um recolhimento da cobrança pelo uso da água naquela bacia hidrográfica, que parte desse recurso seja também investido na infraestrutura verde. E isso tem acontecido com sucesso. Os casos privados, né, destaco aqui o caso de 2 companhias de água, a EMASA, de Balneário Camboriú, e a Saneatins, do município de Palmas, que tem tomado a liderança de desenvolver esses projetos, catalisar o arranjo institucional e financeiro e promovendo a implantação dos projetos. E uma outra via financeira bastante importante, que nós estamos procurando fazer acontecer em Santa Catarina, e também já recentemente foi aprovada uma lei municipal em Jaguariúna, em São Paulo, de incluir os custos da conservação da bacia hidrográfica na tarifa da água. Então, hoje, em geral, no Brasil, a gente paga, vamos dizer, um valor bastante irrisório, quiçá irrealista, para a água que a gente consome nos nossos domicílios. E pelas nossas análises, a inclusão dos custos de conservação e dos custos de transação de um projeto desse dentro da tarifa pode não ter um impacto muito forte na tarifa e pode ser uma fonte de sustentação financeira de longo prazo para esses projetos. Falando sobre o aspecto técnico, e aqui também passando um pouco pelas dificuldades e desafios de ter projetos assim implementados, é essencial que nós tenhamos uma boa base técnica, uma boa base científica para o planejamento, né? Então, ter uma boa base cartográfica, que tenha uma hidrografia, uso do solo, malha viária. Existe uma interface muito importante entre isso que eu estou falando aqui com o CAR, né? O CAR é uma ferramenta que pode apropriadamente atender essa demanda em maior ou menor profundidade, né?
Usando as ferramentas científicas, modelagens hidrológicas, nós podemos estudar uma bacia hidrográfica de modo a identificar quais são aqueles hectares específicos dentro daquela bacia hidrográfica mais importantes de serem atacados primeiro. Então, a gente dá uma ordem de prioridade dentro de um planejamento de PSA. Isso funciona muito bem nos projetos locais menores. Se vai funcionar assim numa política nacional, é uma discussão um pouco mais ampla. Pode ter o conceito de prioridade pode ser um pouco diferente. E, posteriormente, vamos dizer, vem todo o trabalho de campo, o trabalho prático, de engajamento de interessados, de convencimento, de mobilização, né? Vem o trabalho de elaboração de projetos técnicos dentro da propriedade e negociação desses projetos com o proprietário. Nos projetos que têm acontecido hoje, as intervenções que são remuneradas dentro do PSA, elas são fruto de uma negociação entre o projeto e o proprietário. Então, o proprietário decide aquilo que ele quer dispor ao projeto, para, finalmente, a gente poder passar para a fase de implantação das intervenções de campo e, não menos importante, o monitoramento de resultados. Então, essa também é uma base técnica extremamente importante, especialmente nos projetos de recursos hídricos, que, embora eu esteja mencionando o monitoramento de resultados no final, é bastante importante que o monitoramento comece logo no início da discussão do projeto. Quando a gente vai trabalhar com as ferramentas tecnológicas, modelagens, a gente precisa de bons dados para calibração e validação desses modelos. Mas o monitoramento vai além disso, passa também pelo monitoramento socioeconômico, aquele projeto está realmente atendendo ao seu propósito, né? E também o monitoramento gerencial de contratos propriamente ditos. Agora, algumas considerações gerais sobre a implantação de projetos de PSA. Acho que já é bastante sabido, né? Nós temos vivido isso na experiência prática, o alto custo de transação envolvido, principalmente nas primeiras etapas de discussão técnica e de estruturação de planejamento desses projetos. Isso passa pela discussão do arranjo institucional, demanda tempo, demanda dedicação de pessoas. Os estudos técnicos, o planejamento e a gestão também têm seu custo administrativo, por assim dizer, né? Então, pensando numa política nacional de PSA, aqui eu levanto um ponto bastante importante. Vamos dizer, existe essa demanda de suporte nas etapas iniciais da discussão desses arranjos, né? E também a necessidade de algumas definições legais que precisam estar inseridas no nível federal. Por exemplo, aspectos fiscais e tributários, aspectos trabalhistas, previdenciários. Isso, vamos dizer, nos primeiros projetos que começaram a fazer o pagamento por serviços ambientais, surgiu a questão, certo? O sujeito, o produtor rural, o proprietário, está recebendo um recurso por um serviço, então ele tem que recolher imposto de renda, né? Essa é a lógica, se ele tem né? Mas não necessariamente. Então, vamos dizer, se ele está promovendo esse bem para toda a sociedade, vamos dizer, é pouco razoável que haja uma incidência de imposto sobre isso. Para resolver isso, vamos dizer, a gente só pode inserir isso no marco legal nacional, né? Promovendo os devidos ajustes também na legislação tributária. Quanto aos aspectos previdenciários, isso uma experiência prática também que eu menciono logo mais. Então, o marco, a discussão e a implantação de um marco federal sobre PSA, ele deve garantir a replicação das iniciativas que hoje já acontecem bem e o ganho de escala, né? Existem diversas proposições hoje tramitando aqui nas duas casas, né? Então, bastante dessa discussão já tem avançado, né? Existe o artigo 41 do Código Nacional, ainda não regulamentado, como o professor Jório também mencionou com relação aos artigos 47 e 48 do SNUC, né?
Durante o ano de 2014, isso é um trabalho bastante interessante, bastante importante, que vale a menção. Um grupo de organizações, um grupo de especialistas e pessoas interessadas no tema, sob a liderança do WWF, produziu esse documento chamado Diretrizes para a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. Durante pelo menos 6 meses, todo o trâmite de alguns dos projetos de lei, especialmente o projeto 792 da Câmara, foi discutido, foi analisado em detalhe, e essas diretrizes, essas sugestões estão todas compiladas. Eu tiro aqui um pequeno resumo disso. O professor Jorge já mencionou bem a preocupação com relação aos conceitos. Eu ratifico a preocupação do professor. A discussão sobre uma política nacional de PSA é diferente de um programa nacional, de um programa federal de PSA, né? A política nacional, no meu entendimento, ela tem a atribuição, a responsabilidade de, como eu disse, permitir que as iniciativas locais e regionais aconteçam tranquilamente, sem percalços. E garanta também o ganho de escala. Então, quando a gente fala em fundos para isso, falar em fundos federais para pagamento de PSA, acho que é uma coisa tão específica, tão localizada, que ela perde importância. Já, por outro lado, o suporte do governo federal para, por exemplo, facilitar a transposição daqueles custos de transação iniciais, isso sim é bastante fundamental. Sobre a menção previdenciária, eu trato isso com bastante cuidado, porque eu recebi essa demanda como gerente de um projeto, de um presidente de sindicato rural, que, na sua simplicidade, me abordou levantando a questão: escuta, você está propondo aqui que os meus produtores adotem esse projeto, mas e como é que fica a previdência a previdência especial, a previdência da agricultura familiar, né? Se ele recebe esse dinheiro, vai entrar um dinheiro na conta dele, como é que fica isso? Ele vai perder a aposentadoria especial? Consultando uma das pessoas que são uma das referências em previdência rural no país, o Dr. João Cândido de Oliveira Neto, que eu pude conhecer trabalhando na Federação da Agricultura do Paraná, ele trouxe esse conceito que foi, para mim, muito esclarecedor, vamos dizer, trazendo a lógica de que a proteção ambiental da propriedade não é em nada diferente do que a produção de alimentos ou qualquer outra das classificações que põem aquela propriedade dentro da categoria de uma propriedade de agricultura familiar. Então, preservar a natureza é essencialmente uma das responsabilidades daquela propriedade. E com isso, com esse argumento, ele nos brinda com a sugestão de 2 artigos para serem inseridos devidamente, né, já trazendo a menção a garantia da condição de segurado especial, explicitamente, né, e a alteração da Lei 8212, que é a Lei Geral da Previdência, já inserindo ali a menção específica a programas de PSA. Uma sugestão bastante válida, trazida por esse especialista. O ponto sobre adicionalidade e condicionalidade já foi abordado, de certa forma, pelo professor Jorge. Só uma nota importante, senador: o conceito de adicionalidade ele surgiu no marco do Protocolo de Quioto, né, como forma de regular e regulamentar o mercado de carbono. E traduzir esse conceito para e passo para a lógica de serviços ambientais não é uma abordagem muito boa, porque ele fecha muitas portas. Reitero o mesmo ponto: o PSA é uma ferramenta econômica relacionada a um bem natural, então não deve ser confundida com nenhum tipo de salvaguarda social.
pelo bem do próprio potencial que tem a ferramenta econômica. E concluindo, a noção geral é que PSA não é nenhuma salvação da pátria, né? PSA não é uma solução universal, não é um chapéu de tamanho único. Então, a flexibilidade é extremamente importante. E a discussão do marco nacional sobre PSA precisa considerar muito isso. Quais são os limites do que precisa estabelecer uma lei federal, né? Outro ponto que eu destaco dentre esses, né, a discussão precisa sempre começar pelo lado da demanda e não pelo lado da oferta, senão a gente inverte a lógica de mercado e, sendo uma ferramenta econômica, a gente não pode inverter essa lógica. A importância do monitoramento de resultados é digna de nota, vamos dizer, uma vez que a gente esteja usando recursos públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, ou privados, uma hora alguém vai perguntar, vamos dizer, algum deputado, senador da oposição, um vereador, vai levantar a mão e vai falar, escuta, esse dinheiro está sendo mesmo bem aplicado, vamos ver. Então, o monitoramento de resultados é importante para a salvaguarda da política. E, com isso, eu concluo essa apresentação.